Eu queria então começar alguns slides que preparei para este primeiro contato. Primeira coisa que eu queria era saber se vocês sabem a diferença entre ansiedade, medo, angústia e fobia. Só para a gente aquecer um pouco aí os motores, não é? Quem é que gostaria de dizer para mim qual é a diferença entre essas quatro entidades emocionais que são tão fortes na vida da gente hoje em dia? Quem gostaria? Se não quiser estabelecer uma diferença, pode dizer apenas o que entende por ansiedade. Outra pessoa pode pegar a bola e falar sobre o que é medo, essas coisas. Mas era bom a gente começar interagindo para poder justamente aquecer aí aquecer a máquina. Pois sim, já posso falar, Por favor, mas você está me ouvindo bem? estou e todos também estão. Então, sobre a ansiedade, eu vou falar assim, um pouquinho sobre como eu me sinto quando eu estou com ansiedade. Geralmente a ansiedade é quando eu estou colocando muitas suposições na minha cabeça, né, sobre o futuro, sobre algo que pode vir pelo futuro, né? Mas, querendo ou não, eu tenho essa ciência, né, de que é algo que eu estou construindo dentro da minha cabeça. E isso me gera a sensação de ansiedade, que me atrapalha muito, porque aí geralmente eu tenho que tomar uma decisão, ou então tomar uma atitude, e aí ela me trava um pouquinho. Já o medo, é, talvez eu sinta medo de coisas que eu já tenha vivido parecido, e aí eu tenha me sentido desconfortável, e aí eu tenho esse medo de estar me aproximando de uma situação parecida, né? E aí eu vou passar a bola aí para os meus colegas para falarem da angústia e da fobia. Tudo bem, obrigado, Ellen. Vamos ver quem mais quer colaborar, quer participar. Professor, posso falar? Por favor. Eu acredito que a angústia, ela já vai para o lado patológico, né? A angústia já é a mistura da ansiedade, do medo, é o descontrole de todas as nossas emoções, porque eu acho que estão todos interligados. Eu não acredito que uma pessoa que se sinta angustiada, essa angústia dela já é fruto de uma ansiedade, de um medo. Eu acho que o pacote aí, ele anda muito, é uma linha muito tênue que separa essas questões de ansiedade, medo, angústia. A fobia eu já encaro ela como o próprio pânico, né? Assim, a fobia social, a fobia, assim, a gama de fobia que existe hoje nas nossas emoções. A ansiedade é o que se fala mais porque é o que está acometendo a sociedade. Eu acho que nunca se falou tanto em ansiedade como se tem falado agora. E principalmente até nas crianças, né? Quando a gente só falava, a ansiedade era uma coisa assim tão pertencente ao mundo adulto, e hoje a gente está se deparando com a ansiedade infantil, com a ansiedade, o mundo apressado, a cabeça acelerada, a síndrome do pensamento acelerado, e tudo isso está culminando, né? Porque a gente vê hoje consultórios de psiquiatria lotado, a busca por psiquiatria, a busca por neuropsiquiatras, por neuropediatras. Então, é uma coisa incessante. Então, eu considero ansiedade, medo, angústia, fobia, eu coloco aí nesse pacote todo. Eu não estou ouvindo. Tá falando, não, né?
Agora, assim, Sim, gente, agora estou ouvindo. vocês vão desculpar a gente, né? Nós estamos inaugurando o estúdio hoje, estamos ainda apanhando em algumas coisas, porque estamos ajustando. E, como eu disse no início, é, nós não estamos na plataforma correta. Estamos usando provisoriamente o Zoom, mas a plataforma deste curso e dos outros é bem mais sofisticada. Só que ainda temos alguns probleminhas, então resolvemos fazer pelo Zoom. Eu quero voltar aqui para a minha tela. Esta aqui. Se eu consigo compartilhar esta tela. Mas conseguiu ouvir o que eu disse? Consegui sim, só um minutinho, só um minutinho. Live meeting não é. Aqui eu vi. Aqui. Tá sem áudio, Cidinho. Eu tô sabendo. Eu desliguei a propósito, porque eu estou fazendo um ajuste aqui rapidinho. Ok. Pelo menos eu, né? Sei lá. Agora, aqui eu acho que aquela tela que você viu ainda agora. É isso aí, né? É isso aí, né? Ok, mas aí eu não estou achando mais. O áudio. O áudio está aqui agora, está aberto, liberado o vídeo. Ok. Já estamos ouvindo. Ótimo. Eu realmente não vou me cansar de pedir desculpas a vocês hoje, mas é um dia de ajuste. Um dia de ajuste. Olha, ansiedade, medo, angústia e fobia fazem parte do grupo de transtornos de humor da mente humana. Transtornos que têm a ver com a tua disposição de a sua disposição, a sua postura interior emocional. E tem muito mais do que isso, como vocês verão daqui a pouco. Mas eu coloquei ansiedade, medo, angústia e fobia para a gente poder começar a bater um pouquinho de bola e aquecer os motores.
A ansiedade tem a ver com expectativa. A ansiedade, você tem uma expectativa, muitas vezes você sabe do que se trata. Eu vou ter amanhã uma apresentação para fazer, eu vou ter uma reunião difícil com alguém, eu vou ter uma entrevista de emprego, sei lá. Muitas outras vezes você não necessariamente sabe por quê, mas tem a ver com expectativa. O medo é algo que tem nome. A ansiedade nem sempre. Eu estou ansioso porque eu vou fazer uma viagem longa. Mas o medo tem um nome. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de quarto escuro, eu tenho medo de lugares fechados, eu tenho medo de multidões. Enfim, o medo tem um nome, o medo tem uma coisa clara. A angústia, ela é aquele aperto no peito, aquela ansiedade que já desceu para o corpo. Você sente geralmente, Né? se materializou, se somatizou, virou sintoma, como diz o Freud, e ela geralmente se localiza aqui na frente do peito, na região do externo, né? Do osso externo, aqui, que liga as costelas frontais. Geralmente é acompanhada desta dor. Então, a angústia você não sabe de quê, a angústia você não sabe se é do passado ou do futuro, como a ansiedade, você sabe que é algo que vem depois. O medo você sabe que é uma coisa específica. A angústia você não sabe, você só sente aquela... Sabe, é muito comum as pessoas falarem assim, eu estou com um aperto no peito, eu estou me sentindo assim. A minha mãe falava muito isso, né? Meu coração não está pedindo isso, meu coração está, né, apertado, se usava muito isso. Agora, a fobia já é um transtorno neurológico, psiconeurológico. Eu digo que é psiconeurológico porque tanto tem a origem da psicologia, da nossa psique, da nossa mente, para a neurologia, para o nosso cérebro, como também vice-versa. O funcionamento do nosso cérebro, de maneira neurocientífica falando, o funcionamento do nosso cérebro pode estar com excesso ou com falta de certos hormônios, de certos conectores sinápticos, né? E você, então, pode ter a coisa tanto no sentido psico-hormonal, como também neurológico psíquico, né? Então, a fobia já é um transtorno. Ansiedade não necessariamente, o medo em si não necessariamente, a não ser quando chega o pânico, né, que já é um medo de transtorno, a angústia também, que é um gatilho assim muito forte para a depressão, que já é também um transtorno, e a fobia, como falamos, ela é caracterizada por um transtorno. Esses têm que ser os motores, né? Porque, na verdade, o que nós vamos falar hoje é sobre ansiedade. Vamos começar a falar sobre isso. E como disse a Isanalda, só um instantinho, gente, só um minutinho mais. Vou procurar aqui o meu mute de microfone. Aqui está. Voltando a falar. Como disse a Isanalda, a ansiedade é um prato cheio hoje na nossa vida. Um prato cheio. Não é novidade para ninguém que nós brasileiros, somos campeões mundiais de ansiedade. Até meio esquisito isso, né? Porque é um país caliente, um país da alegria, um país do carnaval, país tropical, como diz a música, um país de pessoas amistosas, todos os estrangeiros, sobretudo os americanos, os europeus, de modo geral, excetuando-se os italianos, é claro, eles chegam aqui, se sentem acalorados, acolhidos. Nós temos essa
qualidade de humor, temos essa qualidade de nos abraçar, de nos tocar, etc., de rir bastante, criar tantas piadas. E, de repente, o Brasil, nós vamos lá na frente ver por que isso, mas, de repente, o Brasil é campeão mundial de ansiedade. E, infelizmente, estamos caminhando a passos largos para também sermos campeões de depressão. Uma coisa tem a ver com a outra. Ansiedade e depressão são irmãs, né? Uma grave, uma um transtorno mesmo, e outra nem sempre, apenas um sintoma. Enfim, eu queria dizer que uma das coisas que nós faremos neste curso, uma das coisas é indicar para vocês filmes, livros, links, músicas, PDFs, e-books, etc. Mas eu queria hoje apresentar aqui para vocês essa primeira indicação, que é um best-seller do momento, escrito em 2023, agora bem recentemente, e que é um livro que eu já li uma vez, estou aí na segunda vez. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele melhor na câmera, porque nós estamos no módulo aqui de chroma key, de efeitos, né? E o resultado é que nem sempre a coisa aparece 100%. Mas, de qualquer maneira, eu creio que, como está agora, vocês estão vendo o nome. O nome chama-se Geração Ansiosa. E depois eu vou escrever lá no chat para vocês. É um livro de autoria do Jonathan Haidt, e que é um best-seller hoje, e que foca especificamente na geração Z, na ansiedade na geração Z, que é a geração dos meninos e meninas que nasceram de 1995 para cá. É um livro fantástico, indicado para professores, pais, indicado para todo mundo. Embora trate muito do jovem e da criança, ele trabalha conceitos, estatísticas, pesquisas, comprovações científicas de uma verdadeira pandemia. Não me vejam como dramático nesse momento, mas uma verdadeira pandemia de ansiedade. Já se previa que depois da pandemia do vírus do Covid-19, já se previa que havia uma outra onda de pandemia, dessa vez seria pelos resultados, pelas limitações, pelas restrições, pelo tipo de vida que nós somos obrigados a levar, e que terminaria, com certeza, causando alguns transtornos, como, por exemplo, a síndrome da cabana. A síndrome da cabana, que foi descoberta, foi identificada no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas, com medo de bombas, etc., bombardeios, elas se clausuravam dentro de casa, ficavam lá e não saíam para nada. E depois que passou a Segunda Guerra Mundial, que na verdade foi a emenda da primeira com a segunda, né? Não foi só uma guerra, mas a primeira e a segunda foram uma guerra só, né? Não foram guerras separadas. E nesse período todo aí, os cientistas já imaginavam que depois aí iriam aparecer problemas, como, por exemplo, síndrome da cabana, que as pessoas ficaram enclausuradas e desenvolveram medos, desenvolveram até fobias, né? Até alguma delas traumas, por não sair, por não se socializar mais com a comunidade. E este livro que eu estou indicando para vocês é um livro que trabalha também, não é só crianças, pré-adolescentes e adolescentes. O foco é crianças, adolescentes e pré-adolescentes. E quem é que não tem crianças e pré-adolescentes e adolescentes na sua vida? Quer seja pai, quer seja avô, quer seja professor, quer seja tio, todos nós temos. É um livro que dá estatísticas e deflagra um alerta extremamente importante e, eu diria, gente, um pouco assustador, porque tudo que eles vêm pesquisando está acontecendo. E algumas coisas eu também nem você nem eu precisaríamos ler o livro
para ver que no dia a dia, mais uma vez citando a Isanalda, para ver que no dia a dia nós vivemos num poço de ansiedade. É só você chegar em qualquer lugar e olhar para uma plateia lá de 10, 20, 40, 100 pessoas, com certeza vai identificar gente tremendo a perna, no joelho, vai identificar gente esfregando as mãos, vai identificar gente com tiques nervosos, vai identificar gente que tem medos, né? Enfim, isso sempre existiu na história da humanidade, mas ultimamente está potencializado, multiplicado. E a pandemia foi apenas um gatilho. Não pensemos que a pandemia é a causa de tudo isso. A pandemia foi um treino, foi um gatilho e tudo mais. Teve muita dor, muito sofrimento, muitas pessoas nossas que se foram. Teve também as nossas restrições, o fato, inclusive, das pessoas ficarem morando em casa, totalmente clausurados, né? Aquele marido que gostaria tanto de ficar com a esposa o dia inteiro, porque só se vê direito no fim de semana, ficar com os filhos o dia inteiro, porque só vê no final do dia, às vezes nem vê. Mas na hora que veio o lockdown, que começaram a ficar sozinhos em casa, depois de uma semana, 10 dias, estavam meio cansados, né? Também esse tipo de problema. Mas a pandemia, meus queridos e queridas participantes dessa primeira experiência aqui da jornada, a pandemia ela apenas cutucou, sinalizou, provocou alguns efeitos que agora que estamos sentindo. Mas o mundo já vem, desde a época industrial, né, do advento da industrialização, sobretudo nos países capitalistas, onde a produtividade das pessoas é mandatória, a produtividade é mandatória. E a gente vem cada vez mais nessa história de produtividade, tanto é que agora surgiu com muita frequência o termo produtividade tóxica, que é aquela produtividade que você faz e que termina pagando um preço alto com a sua saúde. Assim também como, naturalmente, as relações, os relacionamentos tóxicos, que, enfim, está tudo no mesmo caldo, na mesma panela, está tudo na mesma panela. Aí, junto com a sua história de vida, eu agora já estou atuando como psicanalista, e não só pela literatura, mas pelos meus clientes, meus pacientes, meus atendentes, dá para ver que junta todo esse caldo contemporâneo de um mundo incerto, inseguro, de um mundo onde as famílias estão desarticuladas, de um mundo onde há perigos de guerras nucleares, enfim, tudo isso juntando com as histórias da infância, que é quando nós formamos nossa personalidade, né, lá nos 3 primeiros anos de vida, juntando tudo isso, eu diria uma coisa para vocês. Me desculpem a sinceridade. Eu diria o seguinte: o mundo está doente. Isso não são palavras minhas, são palavras do meu querido professor Augusto Cury, com quem eu faço cursos todos os anos. O Augusto Cury tem uns termos assim fantásticos. Um deles é esse, né? Que nós estamos, que o mundo está doente. Outro termo interessante dele, sabe qual é? O Augusto Cury fala, sabe o quê? E que nós somos mendigos emocionais. Mendigos emocionais. Ou seja, nós carecemos e nós não temos onde comprar, mesmo que quiséssemos comprar na loja um controle emocional, que nós sabemos que as medicações ansiolíticas, antidepressivas, essas medicações que são importantíssimas, diga-se de passagem, porque elas tiram a pessoa da crise, do ponto agudo, para a pessoa voltar pelo menos para um estado, não digo de total lucidez, mas de calma, de serenidade, para respirar, para observar e verificar até que ponto o seu estilo de vida está corroborando, ratificando com a sua felicidade, com o seu bem-estar. E a gente já está tão cansado de falar sobre isso, não é não, gente?
tão cansado de ouvir tanta coisa sobre isso. E daí? E daí é que, apesar de saber tanto, de ouvir tanto, de sentir tanto isso na própria pele, em casa, no trabalho, nas relações sociais, a gente parece que não está progredindo, não está avançando para uma mudança de comportamento de nós para conosco mesmos, para que pelo menos tenhamos uma vida mais leve. Não vou dizer uma vida sem problemas, que todo mundo sabe. Não existe. Aliás, graças a Deus, não existe, porque uma vida sem problemas seria uma chatice, seria um tédio insuportável. Agora, o problema está em como é que nós lidamos com os problemas, que é a questão da autorregulação emocional, que é o título dessa jornada. A aula de hoje é uma aula especial, diferente. Mas, enfim, se vocês forem me deixar falar aqui sobre ansiedade, a gente vai até mais tarde. Nós temos um tempo que eu quero respeitar com vocês. Eu vou, então, continuar os slides, passando aqui, que eu acho que vocês estão vendo, para nós passarmos um pouco sobre alguns pequenos trechos e textos, aliás, sobre a própria ansiedade. Deixa eu só voltar aqui. Então, o primeiro slide define a ansiedade. Será que aí alguém poderia ler para a gente? Até porque eu preciso também descansar a garganta. Quem é que quer ler? Abre o microfone e lê para a gente o que está escrito sobre o que é a ansiedade. Eu posso ler. Ao contrário do que a maioria pensa, a ansiedade é uma emoção que todos nós experimentamos em algum momento de nossas vidas. A ansiedade serve como um mecanismo de alerta que prepara o corpo para lidar com ameaças percebidas, conhecido como a resposta de luta ou fuga. Ela pode ser benéfica, ajudando-nos a permanecer alerta e tomar decisões rápidas em situações desafiadoras. Como vocês podem ver e puderam ouvir na voz maravilhosa da Adriana, a ansiedade não é sempre ruim, não é? E ela nasce nessa luta, nessa briga que nós temos entre lutar ou fugir. Em outras palavras, a capacidade de discernir, de escolher o que fazer em momentos de estresse. Mesmo que não esteja havendo nenhum perigo real, mas imaginariamente o nosso cérebro às vezes não sabe diferenciar o que é real e o que é virtual, o que é irreal, e a gente termina trazendo para interiormente, né, essa briga. Eu vou enfrentar a realidade ou eu vou fugir? Isso tem nuances tanto na psicanálise, na briga do id com o superego, imprensando o ego, né? O id é desejo, né? Você quer, eu quero isso, eu desejo. Você não sabe por quê, mas você deseja. Já o superego, que é a censura, vai dizer você não deve. E o coitadinho do ego fica imprensado. Isso no sentido da psicanálise. No sentido comum mesmo da psicologia ou do próprio senso comum, a lutar ou fugir são gatilhos, são mecanismos que envolvem a nossa mente, nosso corpo, nossa alma, de uma forma muito drástica, né? Drástica. Então, você, às vezes, quando não tem tempo ou não tem uma visão de discernimento, porque você está tomado, você está cego, não tem aquela história de que eu fiquei cego de raiva, né? Ceguinho de raiva. Realmente você fica cego, mas não é cego dos olhos, você fica cego com a visão interior, você não consegue colocar a tua competência cognitiva, aqui no lóbulo frontal, né, no córtex pré-frontal, você não consegue colocar esse rapaz para ele discernir com uma certa lógica, ou até mesmo com um pensamento analógico, o que é melhor. E isso é um dos principais geradores da ansiedade.
Mas, como vocês viram no texto, a ansiedade, ela nem sempre é ruim. No finalzinho ele fala assim, pode até ser benéfica, porque nos ajuda a permanecer alertas. Hein? Se não fosse ansiedade, você não se preparava para as coisas às vezes. Então, um pouco de ansiedade, uma ansiedade na medida certa, faz bem, desperta competências, desperta potencialidades, talentos que você nem sabia que tinha, força física, não é? Que você nem sabia que tinha, e de repente foi imprensado por uma situação de ansiedade, terminou disparando. Mas eu não vou me alongar mais do que isso, porque realmente nós vamos trabalhar a questão da ansiedade, assim como outros elementos da saúde mental, ao longo da jornada. E aí vem essa pergunta, né? Alguém que pergunta, então, quando é que a ansiedade pode ser prejudicial? Né? Que realmente é uma excelente pergunta. E a resposta é eu queria pedir que uma outra pessoa lesse, para eu poder tomar minha bebidinha marota. É um chazinho, viu, gente? É um chá. Tá bom? Então vamos nessa. Aliás, eu queria deixar logo essa dica de que vocês, quando tiverem aula, preparem a sua bebidinha, o seu chá, para degustar durante a aula. Eu vou ler, tá, Cidinho? Por favor. Vou ler aqui. Ansiedade. A ansiedade torna-se um problema quando é persistente, excessiva e interfere nas atividades diárias de uma pessoa. Transtornos de ansiedade são condições em que a ansiedade se torna crônica e desproporcional à situação, afetando negativamente a qualidade de vida. Então, eu acho que se nós fôssemos escolher aí uma palavra-chave desse texto que acaba de ser lido, a ideia de que a ansiedade pode se tornar crônica, pode se tornar desproporcional, afetando a nossa vida negativamente. Na terminologia médica, eles dizem disfuncional. Na hora que a ansiedade disfuncionaliza você, na hora que você está deixando de ir para o trabalho, está deixando de fazer o que você gosta de fazer, está querendo se enclausurar, está querendo parar. Desculpa, porque está havendo um retorno de som aqui para meu alto-falante. Está havendo um retorno. Deixa eu só desligar aqui o meu áudio. Deixa o meu técnico Luiz. Deixa o meu técnico Luiz aqui tentar resolver, porque está aparecendo. Acho que o Luiz desligou. Não. Deu uma travada aqui no meu áudio. Não estou ouvindo. Só um minutinho. Está havendo um retorno da minha voz. Eu vou novamente. Vocês estão me ouvindo, gente? Deixa unmute aqui. Sim, estamos ouvindo, Cidinho. Então voltou ao normal, porque ainda há pouco estava tendo retorno e estava ouvindo minha voz estava atrapalhando. Mas, enfim, essa questão da disfuncionalidade, né? Você deixa de fazer o que deve fazer, o que gosta de fazer, o que precisa fazer. E uma palavra interessante aí é a palavra crônica. Crônica nos remete, sabe a quê, gente? A uma frequência prolongada, a uma duração prolongada de um estado de doença, um estado emocional. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é que as pessoas dizem assim, eu estou com a garganta inflamada, vou tomar logo o remédio. Os médicos geralmente dizem que a garganta inflamada é um bom sinal, é bom para a sua saúde, porque significa que o organismo está reagindo para que o invasor, o vírus, qualquer coisa que o valha, seja combatido pelo próprio organismo, inclusive tendo febre. Mas a inflamação que fica
que permanece, que continua, que é a inflamação crônica, assim como também a ansiedade crônica, elas realmente agem de uma forma muito prejudicial, onde os resultados disso, a médio e longo prazo, podem ser desastrosos. Portanto, a ansiedade tem o seu lado bom, é interessante, faz parte da vida, mas a ansiedade pode também ser prejudicial. Vamos para o próximo slide, que também tem 2 balãozinhos de diálogo aí. A pergunta é como identificar a ansiedade excessiva ou como identificar que ela não é mais simplesmente um estado emocional, ela já é um transtorno neurológico, não é? Aí a resposta que está aí no balãozinho diz: a ansiedade se manifesta através de uma variedade de sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa, de intensidade, mas quando a ansiedade se torna crônica e interfere na vida cotidiana, pode ser um sinal de transtorno. Então, como nós vamos ver daqui a pouquinho, 2 ou 3 slides na frente desse, a manifestação da ansiedade não é só física, não é só emocional, ela é também comportamental, né? Ou seja, ela mexe com tudo. Ela mexe com o que eu estou sentindo, a minha emoção, com o meu sentimento, que é uma emoção já trabalhada, aceita e tudo mais, mexe com o meu físico, né? Emoção, por excelência, significa uma energia que termina indo para o físico, não é? E mexe no nosso comportamento. Claro, né, gente? Isso varia de pessoa para pessoa. Não dá para dizer assim, fulano de tal está balançando a perna o tempo todo porque ele está ansioso. Não se pode fazer diagnóstico dessa forma. Mas pode ser que a pessoa que não esteja balançando a perna está muito ansiosa interiormente. Às vezes a gente olha as pessoas e diz assim: puxa, eu queria ser como fulano, ele é tão calmo, tão sereno, mas ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro da cabecinha daquela pessoa. Então, tudo isso faz parte da caracterização da ansiedade. Deixa eu apresentar para vocês alguns transtornos mais comuns, porque o cabedal de doenças, de desequilíbrios do humor nos manuais, sobretudo nos manuais da medicina psiquiátrica, como, por exemplo, o DSM ou o CID, que são os manuais que definem, né? Aliás, eu até queria fazer um comentário. O último CID não é de CID não, viu, gente? CID é uma sigla para um manual, assim como o DSM também é uma sigla para o manual de transtornos, né? Eu queria dizer para vocês que os últimos têm sido acrescentados com muita coisa nova, sobretudo depois do advento do smartphone. Nós vamos ter uma aula específica sobre a diferença entre a infância baseada no celular e a infância baseada no brincar e a infância baseada no celular. E vocês vão ver o tanto de transtorno novo que tem surgido aí. Mas vamos, então, pontuar alguns para vocês terem uma ideia de o escopo que a ansiedade cobre. Olha só. TAG, que é muito comum, que é um transtorno de ansiedade generalizada, é a preocupação crônica e excessiva com eventos cotidianos, mesmo que não haja uma causa aparente. As pessoas que chegam a esse ponto de ter TAG, transtorno da ansiedade generalizada, elas às vezes choram sem nenhum motivo, elas também perdem apetite, elas têm má digestão, elas têm sudorese, elas têm dores de cabeça sem motivos especiais. Por quê? Porque é uma preocupação crônica que não necessariamente, como nós falamos, né? Existe lá o estresse, existe a ansiedade aguda, que faz parte da vida, e existe aquela que é cronicizada. A TAG é muito comum hoje em dia. O toque, meu Deus do céu, não precisa falar muito ele, não, né?
sobre ele. Aliás, eu até queria indicar um filme para vocês chamado Toque Toque, que é sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? E que é muito engraçado, mas ao mesmo tempo é triste. Para a gente ver o tanto de comportamentos meio malucos, entre aspas, que as pessoas têm, por causa do toque. O toque envolve a presença de pensamentos intrusivos, obsessões, comportamentos repetitivos, compulsões para poder aliviar a ansiedade. Então, o toque é o resultado de uma ansiedade. E como a ansiedade não é uma coisa consciente, tipo assim, eu escolho ser ansioso ou eu não quero ser ansioso, não é bem por aí, não. A ansiedade é uma coisa inconsciente, a origem, a causa, o nascedouro dela é inconsciente. Então, às vezes, a pessoa tem toque porque tem uma ansiedade que não está bem canalizada, bem dirigida, né? O Freud chama isso de libido, que é uma energia que nós temos, né? Todos nós temos, e quando ela não é trabalhada, quando ela não é digerida, quando ela não tem uma boa relação entre aqueles três elementos, id, ego e superego, meu Deus do céu, aí as consequências podem ser realmente nefastas. Outro transtorno comum é o TAS, um transtorno de ansiedade social muito comum hoje em dia, que é o medo intenso e irracional de situações sociais, levando a evitá-las, não é? A agorafobia, por exemplo, faz parte do transtorno de ansiedade social, que é o medo de ter muita gente, o medo de estar na frente de muita gente, de estar junto com outras pessoas, não é? Então, é muito comum se falar em fobia social. Às vezes não é uma questão de timidez, não. Muita gente fala assim, porque é tímido. A timidez não é uma doença, a timidez não é um traço, não é um transtorno. A timidez é um traço de personalidade. O que é doença é a TPE, que significa transtorno de personalidade esquiva, que está lá no manual do DSM. Transtorno de personalidade esquiva, que é a pessoa realmente se esquivar de estar com os outros. Como o ser humano é um ser gregário, né? O ser humano é um ser gregário. Na natureza humana é gregária, né? Essa história de que alguém largou tudo e foi viver escondido lá na montanha, o tal dos ermitões, né? Isso aí para a psiquiatria é um transtorno, não é uma coisa normal, porque o ser humano é um ser gregário. E acho que tem mais um aqui, que é o transtorno do pânico. Ataques de pânicos repentinos e intensos, geralmente acompanhados por sintomas físicos, como palpitações, sabe? Arritmias, bradicardia, taquicardia, extrasístoles, fibrilação atrial, turma aí do coração, não é? E que também podem vir acompanhadas de sudorese e de sensação de sufocamento. Para a gente ter uma ideia de que a ansiedade, para onde ela vai. Mas, repito, isso aqui é apenas a superfície. Nós vamos estudar isso a fundo. Essa jornada pretende ser um reduto onde nós vamos estudar, vamos ler, não é obrigação de ler. Não vai ter prova, não vai ter exercício, não vai ter atividade para casa, mas nós vamos ler, sabe por quê? Porque a minha função vai ser despertar, cutucar e também mostrar caminhos para que a gente possa aprender a lidar com esse mundo doente, como diz o Augusto Cury. Aí tem um balãozinho que fala assim, é muito importante ressaltar que a ansiedade não é algo que as pessoas escolhem sentir, né? Os transtornos são reais e não devem ser vistos como frescura. É muito comum às vezes, né? Sobretudo quando acontece com os homens, né? Que falam, está com depressão, isso é frescura. Está ansioso, é frescura. Cuidado, porque quando as coisas aparecem, elas são materializadas no corpo, é sinal de que alguma coisa lá dentro realmente não está bem.
Então, enfim, vamos em frente que nós temos algumas coisas a fazer ainda até um pouquinho mais. Quais seriam, assim, digamos, algumas das causas da ansiedade? Eu queria que alguém lesse o primeiro, que é eventos de vida estressantes, para que eu possa tomar minha bebidinha marota, meu chá aqui, tá? Quem é que lê para a gente eventos de vida? Por favor. Eventos de vida estressantes. Situações estressantes podem desencadear ansiedade e estresse. E estresse prolongado pode sobrecarregar o sistema nervoso e levar à ansiedade crônica. Quem é que lê o que está logo abaixo? Obrigado. Quem é que lê o que está logo abaixo, que são experiências traumáticas? Experiências traumáticas. Experiências traumáticas podem causar transtorno de estresse pós-traumático ou outros transtornos de ansiedade. Obrigado, Auriceia. Predisposição de personalidade. Quem pode ler? Algumas pessoas têm uma predisposição à ansiedade devido à sua personalidade. Pessoas que são perfeccionistas, excessivamente autocríticas ou têm uma baixa tolerância à incerteza podem estar mais em risco. Obrigado, Luiz Fábio. Vamos agora para o último de algumas das causas, né? Quem quer ler para a gente aí abuso de substâncias? Qual é esse último, Silvia? Abuso de substâncias. O último. É o que está aí no canto direito da sua tela embaixo. Eu posso ler. Por favor. Abuso de substâncias. O abuso de substâncias como álcool, drogas ilícitas ou medicamentos prescritos pode desencadear a ansiedade ou piorar os sintomas. Acho que vocês, todos nós, já escutamos muito essa história do psicossomático, ou seja, eventos psicológicos são manifestados no corpo, né? Soma, corpo, né? Então, se você está com muita raiva, você tem problemas na digestão, né? A gente às vezes diz assim, eu almocei, mas estou com a comida bem aqui, não desceu, né? Mas existe também o contrário, o somático psíquico, ou seja, o que você come, o que você bebe, quando você abusa de substâncias como álcool, drogas e até medicamentos, mesmo prescritos, isso pode desencadear a ansiedade, né, ou piorar os sintomas. E como nós estamos vivendo num país da automedicação, todo mundo aqui é médico, né? Todo mundo aqui é médico. E é interessante como a gente às vezes prefere ouvir um conselho de alguém do que ouvir o próprio médico. Ah, eu estou com um problema X. Aí a outra pessoa fala, tive a mesma coisa, toma isso. É muito comum no Brasil, né? É um país da automedicação. E o resultado é que, às vezes, essa medicação que foi adequada para aquele tipo de gente, para aquela idade, para aquela condição física daquela pessoa, não é adequada para outros. Então, essa história de abuso de substâncias também é muito importante. E vimos também a predisposição de personalidade, os eventos estressantes, claro, as experiências traumáticas. Mas nós temos agora um outro slide que fala das consequências. As consequências dessas causas e outras é que transtornos de ansiedade não tratados e não monitorados podem impactar na vida pessoal e profissional de modo prejudicial. A ansiedade excessiva pode afetar o sistema imunológico, causando mal-estar físico, isolamento social, colaborando para um quadro depressivo e pode prejudicar o seu desempenho em projetos, trabalho, estudos, da vida, enfim. Aqui eu faço questão de comentar uma figura
da neurociência e também, claro, da psicologia, chamado o fenômeno da psiconeuroimunologia, né? Eventos psicológicos causam eventos neurológicos que mexem com a tua imunidade. Então, se você estiver triste, se você estiver zangado, se você estiver muito frustrado, sei lá, e aparecer uma gripe, é bem capaz de que aquela gripe seja mais forte do que ela poderia ser se você não tivesse naquele estado psicológico. E isso não só de uma gripe, mas uma doença maior. Estudos e mais estudos têm sido feitos sobre essa história da psiconeuroimunologia. Ou seja, quanto mais altivo psicologicamente você tiver, mais forte o seu sistema imunológico poderá estar. Óbvio que não depende só disto, né? Depende da sua alimentação, depende da sua atividade física, de uma boa noite de sono, de uma série de coisas. Mas essas consequências aí eu coloquei porque a questão da psiconeuroimunologia é um problema hoje mundial. O mundo está mais doente porque as pessoas estão mais estressadas. O mundo está mais doente porque as pessoas estão desesperançadas. O mundo está mais doente porque as pessoas estão com muito medo, medo de tudo, medo do futuro, ansiosas, etc. E aí fica essa questão das consequências. Aqui nós temos alguns sintomas físicos, pediria para alguém ler rapidinho, só para a gente poder completar um primeiro ensaio dessa nossa jornada. Quem gostaria de ler esses 2, 4, 5 sintomas físicos? Eu posso ler, professor. Por favor, agradeço. Boca seca ou garganta apertada. Ansiedade pode reduzir a produção de saliva, causando uma sensação de boca seca ou garganta apertada. Batimentos cardíacos acelerados, palpitação. A ansiedade pode levar a um aumento da frequência cardíaca. Tontura ou vertigem. Algumas pessoas ansiosas podem experimentar sensações de tontura ou desequilíbrio. Sensação de frio ou calor excessivo. A ansiedade pode afetar a regulação da temperatura corporal. E dificuldade para dormir ou insônia. A mente agitada e os pensamentos ansiosos podem dificultar o sono. Eu hoje não vou ter tempo de mergulhar nessas questões, mas nós vamos voltar a tudo isso de uma outra forma, não é? Mas eu queria destacar a questão do sono. Eu sempre digo isso aqui nas aulas, tem muita gente que está aí nessa turma de hoje, nessa aula de hoje, que fez o nosso curso de inteligência emocional e gestão das emoções e deve lembrar muito que eu enfatizei demais, que um dos maiores investimentos para a saúde mental chama-se sono. Uma boa noite de sono. Não necessariamente quantitativa, embora o que se pede é que sejam as 8 horas mesmo. Mas qualidade do sono. A gente, às vezes, não... Ainda mais agora, com o advento dos celulares, né? Dormir com o celular no peito, de madrugada ligar para ver o que tem lá no WhatsApp, amanhecer o dia e antes mesmo de levantar já está ligando. O celular, além de ser uma fonte de informações, de gatilhos, de coisas que lembram você, que levam ansiedade a você, o celular também tem uma energia, tem uma transferência magnética que é prejudicial à saúde. Temos ainda mais sintomas físicos, como fadiga ou fraqueza muscular. A ansiedade constante pode levar à sensação de cansaço físico, sensações de formigamento ou de dormência. A ansiedade pode afetar o sistema nervoso, causando sensações estranhas na pele, alterações no apetite. Algumas pessoas podem experimentar uma diminuição ou aumento do apetite devido à ansiedade. Agora vem aqui uma coleção de sintomas emocionais. Eu vou citar apenas os títulos, porque o nosso tempo está estourado. Eu ainda quero apresentar para vocês a estrutura dessa jornada, para que vocês possam realmente se decidirem a se inscrever e
ir conosco nesse enfrentamento de mudança de mindset, de cabeça e, sobretudo, mudança de comportamento. Eu vou ler apenas aqui, então, os títulos de alguns dos sintomas emocionais: preocupação excessiva ou apreensão, nervosismo ou inquietação, dificuldade de concentração, irritabilidade e tensão emocional. Mas tem mais sintomas emocionais, a maioria deles está só mesmo. Medo intenso, sensação de despersonalização ou irrealidade, sensação de pânico, evitação de situações desencadeantes e sentimentos de impaciência. E, por último, temos sintomas comportamentais, como, por exemplo, a nossa velha e conhecida procrastinação. Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho um péssimo hábito de procrastinar. Olha, meus queridos e minhas queridas, é muito mais do que hábito. É muito mais do que hábito. Há razões psicanalíticas, há razões psicológicas muito fortes lá atrás que fazem com que você seja um procrastinador. Comportamento de busca de segurança, ainda mais hoje em dia no mundo que vivemos. Agitação, comportamentos repetitivos ou rituais, que são as compulsões, e a dificuldade de tomar decisões. E aí, mais um slide sobre sintomas comportamentais: comportamento de isolamento social, fala rápida ou inquietação verbal, padrões de sono perturbados e a dificuldade em relaxar. Aí vem a pergunta inevitável: e aí, Cidinho? E aí, professor? É possível tratar e prevenir a ansiedade? É o que está com certeza está rodando na cabeça de todo mundo agora. Cidinho, isso que você falou é muito interessante, mas a pergunta que me interessa é: possível tratar? E a resposta, a boa notícia é: com certeza. Muitas pessoas com transtornos de ansiedade podem encontrar alívio significativo através de abordagens terapêuticas, medicamentos ou uma combinação de ambos. Mas se você quiser resumir tudo isso, eu diria uma palavra só. Sabe qual é? Estilo de vida. Está comprovado que o jeito como nós encaramos, vivemos a vida, é o responsável por mais de 47% da longevidade das pessoas. Quase metade. As pessoas que são longevas, tirando, é claro, as influências genéticas, o local onde mora, se mora numa cidade, se mora no interior, na zona rural, sei lá. Tirando essas causas que são específicas e pontuais, é o estilo de vida, o estilo de perceber a vida, processar a percepção, mudar as suas crenças, ou mantê-las ou ratificá-las, e mudar o comportamento. Isso chama-se estilo de vida. Então, a proposta nossa é de que essa jornada, eu estou chamando de jornada, sabe por quê? Porque esse nosso trabalho não tem fim. Nós temos início, temos meio, mas não temos fim. Nós vamos vender para vocês aqui agora uma matrícula, uma inscrição para a jornada, mas as pessoas podem ter tempo. A cada 6 meses a gente renova essa inscrição e vocês vão ver como é que vai funcionar. E nessa jornada a gente vai poder dar atenção a uma coisa que muitos de nós não têm dado: atenção à sua qualidade de vida. Todo dia, toda hora, tudo quanto é lugar, todo mundo fala em saúde mental, todo mundo fala, saúde mental já até virou uma linguagem gasta, sabe, desgastada. Mas, na verdade, do entendimento do que é saúde mental, do entendimento do que você precisa fazer, está todo mundo cheio. O que está faltando é a mudança de atitude. E, claro, essa mudança começa com conhecimento, com informação. Mas o nosso curso é prático também, viu? Não é só teoria, não é só conhecimento. Vocês vão já ver como é que vai funcionar. E essa coisa que está colocada aí é a educação, né?
O Cidinho não é bobo, não colocou aqui uma questão para vocês, que é estratégias para lidar com a ansiedade. Aí eu sei que muitos de vocês estão dizendo, oba, vamos lá ver quais são as estratégias. Não, isso aqui é só um provocador. Se você quer saber as estratégias, não perca as próximas aulas. Essa é a provocação que eu queria fazer. Muito bem, gente, deixa eu apresentar para vocês rapidinho. Este curso, eu não gosto da palavra curso porque dá a ideia de fiz um curso, terminei, me diplomei, me formei. Eu não gosto disso. Eu gosto de um processo continuado, educação continuada, aprendizagem continuada. Aliás, aprendizagem e desaprendizagem. Olha bem o que eu estou falando aqui. Aprendizagem e desaprendizagem, porque há muitos hábitos, há muitas crenças, há muitas percepções que nós temos que precisam ser desaprendidas. Então, rapidinho, gente, para a gente ter ainda um pouquinho de tempo para alguma pergunta. Quem gostaria de ler para mim o resumo da ementa do curso? Eu posso ler, professor. Por favor. Obrigado. A jornada para a autorregulação emocional é voltada para competências e habilidades de desenvolvimento que ajudam os participantes a reconhecer, entender e gerenciar suas emoções de maneira eficaz. Através de abordagens baseadas em psicologia positiva, mindfulness, inteligência emocional e programação neurolinguística, os alunos aprenderão a identificar gatilhos emocionais, desenvolver estratégias para lidar com o estresse, melhorar o autocontrole e promover o bem-estar emocional. Aí está a ementa do curso. Quem é o instrutor? É esse que vos fala aqui, não é? Eu sou pedagogo, agora sou psicanalista também, sou pós-graduado em neuropsicologia, tenho mestrado pela Columbia University dos Estados Unidos, sou doutorando em psicologia, sou master coaching positivo formado na Holanda, sou trainer de PNL. Eu sei que tem alguém aí entre vocês que está louco para ouvir sobre, vai ter PNL, vai sim, mas a PNL vai ser feita, assim como outras coisas, nas aulas práticas, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Tenho uma certificação internacional em psicologia positiva, sou instrutor de meditação formado pelo Deepak Chopra Center, escritor e palestrante. Faltou dizer aqui que eu sou um amante da educação, amante de poder ensinar e aprender com as pessoas. O foco principal, gente, está aí, saúde mental. Agora nós vamos começar o primeiro módulo na próxima semana. Hoje é só uma aula demonstrativa, um petiscozinho, né? O próximo módulo, são módulos de cada 6 meses, né? Termina um, começa o outro, termina um, começa o outro. E esse próximo módulo vai do dia 17 de outubro agora, quinta-feira que vem, e vai terminar no dia 17 de abril. A gente vai respeitar aqui lá o período de Natal, os feriados, essas coisas todas, né? E aí os módulos terão essa estrutura. Introdução à saúde mental e qualidade de vida, primeiro módulo. Inteligência emocional, psicologia positiva e bem-estar, programação neurolinguística, mindfulness, que é a meditação da atenção plena, gestão das emoções e integração e prática. Mas olha, aqui tem uma coisa muito legal para explicar para vocês. Nós não vamos passar, cada módulo desse vai ter em torno de 4, 5 aulas. Nós não vamos passar 4, 5 aulas estudando introdução à saúde mental. Depois mais 4 ou 5 aulas estudando inteligência emocional. Não vai ser assim. Nós vamos pegar a introdução à saúde mental, primeira aula, nessa semana. Na outra semana, pega a primeira de inteligência emocional. Não, Luiz, não está legal isso? Na outra semana, pega a psicologia positiva e bem-estar. Ou seja, a cada semana, nós vamos pegando um item de cada módulo, né? E vou já falar sobre a questão prática.
A metodologia é que nós faremos um curso híbrido. As nossas aulas são realmente majoritariamente online, todas as quintas neste horário, das 7 da noite às 8h15. Eu hoje estou passando um pouco do horário, porque devido aqui à minha barbeiragem com a plataforma, eu terminei atrasado. Então, vocês me desculpem, me deem mais 10 minutinhos, que é para justamente terminar de explicar como é que vai funcionar. Então, as aulas são online, e o que significa dizer que muita gente do Brasil inteiro poderá participar. Nós temos gente aqui participando até do exterior, gente de Miami. Nós temos 2 pessoas de Miami aqui participando. As transmissões serão síncronas e serão assíncronas. Ou seja, vocês vão assistir a aula ao vivo, mas quando não puderem, poderão ver a aula gravada. É óbvio que eu recomendo que vocês façam o máximo para assistir a aula ao vivo, porque aí vai ter sempre momentos onde vocês podem perguntar, interagir, tá bom? Mas não podendo, não tem problema. Assiste a hora que puder, a hora que quiser. E vai haver também os encontros presenciais a cada 2 meses. E vão acontecer nos sábados pela manhã, a manhã inteira, aqui no auditório do prédio do Iluminar. Não é na sala de aula do Iluminar, que agora virou estúdio, né? Mas no auditório lá embaixo, que cabe cerca de 40, 50 pessoas. E lá nós vamos ter um café da manhã, a partir das 8 horas da manhã, e depois vamos ficar até meio-dia. São jornadas de workshop, ou seja, coisas bem práticas. Inclusive, nesses momentos, que nós vamos trabalhar a PNL, porque trabalhar a PNL na base do conhecimento da teoria, só na base da teoria não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ter aulas extras esporádicas. Por exemplo, está passando um filme chamado... Está passando o Coringa 2, que é um musical baseado no Coringa 1, e que é um prato cheio para se discutir saúde mental. Então, um filme desse, por exemplo, euzinho aqui, não vou deixar passar batido. Eu vou pegar esse filme, vou trabalhar uma aula sobre ele, e nós vamos ter, fora do horário da quinta-feira, as aulas especiais. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um evento, pode ser alguma coisa que mereça uma aula especial. E isso sem acréscimo de pagamento, é claro, né, gente? Vamos ter... Os materiais de apoio da plataforma estarão liberados para vocês fazerem download. A maioria deles vai ser em forma de PDF. Vai estar lá, os slides daqui vão estar lá, textos outros vão estar lá, e vocês podem baixar, podem imprimir e tudo mais. Bem organizadinho. Olha, até quero chamar a atenção de vocês aqui da logomarca, criada pelo Luiz Conzé, que é o nosso técnico aqui de hard e de software, né? A logomarca do nosso curso, né? Você está bem? E embaixo, Jornada para a Autorregulação Emocional, que eu não tinha nem comentado ainda. O investimento, eu chamei de investimento propositalmente, porque vocês vão estar investindo na qualidade de vida. É um investimento, não é um gasto. O custo mensal vai ser de apenas R$ 69, mas vocês não pagarão por mês. Eu estou só colocando o valor. A semestralidade, ou seja, cada período de 6 meses vai custar R$ 414, que vocês podem pagar em até 3 vezes no cartão de crédito, ou se quiserem pagar à vista, tem um abatimento para 393, através de Pix ou de cartão de débito. Aqui, gente, não está incluído os workshops presenciais no sábado, até porque vai ter café da manhã, vai ter lanche, não sei o que, atividades. Então, não é obrigatório também os presenciais. Nós vamos abrir as inscrições nesse dia. Agora em novembro já vai ter um. Eu vou pedir que a Dina saia da sala onde ela está e venha para cá para me informar. Nós já temos até a data do mês de novembro, quando vai ter o primeiro encontro de workshop presencial de sábado pela manhã. E também o link para a inscrição da jornada vai ser enviado individualmente, né? A Dina acaba de chegar aqui e vai me dizer que em novembro o nosso primeiro workshop, dia 30, então já pode até se agendar.
de 8 às 12, começa com o café da manhã e a gente vai até meio-dia para aprender e praticar várias técnicas de gestão das emoções, várias técnicas de meditação, várias técnicas de programação neurolinguística, que é muito bom. Enfim, vocês vão receber um link em breve, acredito que nos próximos 2 dias, já receberão um link, e vocês, ao clicarem nesse link, vai lá onde vocês podem efetuar o pagamento e se inscreverem. Então, é isso aí. Eu vou pedir que o Luiz agora me ajude, porque eu vou tirar aqui deixar só, é só stop sharing. Eu vou deixar, não, antes de stop sharing, antes de parar de compartilhar, aqui está quem vos fala, onde vocês, por favor, podem me seguir no Instagram e no Facebook como Prof. Cidinho Marques. Recomendo muito que me sigam. Recomendo muito, porque todo santo dia eu coloco textos, coloco mensagens, coloco cutucadas, coloco pensamentos, etc. E aqui do lado direito a logomarca do Cidinho Psicanalista, não é? Tem também o telefone do Instituto Iluminar, que é a nossa sede, que está aí embaixo, 99210-6021, e tem também o site do Instituto Iluminar, que está aí embaixo, www.institutoiluminar.slz.com.br. Se vocês não anotaram, não se preocupem, porque nós vamos transformar esses slides todos que eu fiz hoje em PDF e vou mandar para todo mundo que se inscreveu nessa aula gratuita.